Que Cristo abençoe a cada um dos irmãos, irmãs e a todos quantos ouvirem este vídeo. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Novo Nascimento. O que é o novo nascimento? Conforme diz as Escrituras. Nós vamos ler as Escrituras aqui, que está em São João, capítulo 3, o qual é o nosso tema. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, primeiro, e do Espírito, segundo, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Então nós observamos aqui que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A verdade? É isso que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, ou ver o reino de Deus, temos que passar por um processo de novo nascimento. Agora, se nós não tivéssemos um profeta, se Deus não tivesse nos enviado o anjo, em Apocalipse 10:7, nós ainda continuaríamos colocando os nossos próprios pensamentos aqui sobre o que é o novo nascimento. Como sempre foi assim, e ainda continua sendo assim, muitos que não creem na mensagem do irmão Brana, não dá crédito ao anjo de Apocalipse 10, verso 7, então continua ficando com o que qualquer homem diz ou interpreta as Escrituras. Mas poderia colocar qualquer pensamento. Nascer de novo é quando eu me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, eu nasci de novo. Eu sempre vivi na denominação, quando eu conheci a mensagem, aí eu nasci de novo, que eu fui batizado, um batismo correto, eu faço tudo certo agora, né? E sucessivamente, etc. Tem muitos assuntos que você pode encaixar no novo nascimento, segundo o teu próprio pensamento ou o pensamento de outros, né? Mas vamos ver o que nós aprendemos aqui na mensagem do nosso amado profeta. O título dessa mensagem é: necessário vos é nascer de novo. Então nós vamos começar aqui no parágrafo 55 desta mensagem. Tá. Mombrana diz assim: primeiro nós consideramos nós mesmos pecadores e dignos de condenação. E nós somos todos nascidos em pecado e formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Nossas mentes são más, nossas almas são corruptíveis, nossos constantes pensamentos são maus, cada pensamento imaginário da mente do homem é nocivo, um pecador. E também nossos corpos é fraco, nosso espírito não é bom, e nós somos exatamente cheios de corrupção. E como poderia uma coisa corruptível trazer uma coisa boa de uma corruptível? Deixe-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse: vendo que o homem, nascido de mulher e cheio de iniquidade, de inquietação e trabalho, ainda assim ele surge como a flor e se seca. E adiante, como o profeta continua falando, ele disse: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Se você colocar seu balde dentro do poço e tirar um balde de água e ficar parada, ela assenta. Você olha nela e ela está turva e pequenos vermes existem naquela água.
Não há meio nenhum de colocar seu balde de volta e ter um balde limpo. O mundo todo está contaminado. E toda alma, mente e corpo do homem está contaminado. Ele nasceu em pecado, fisicamente formado em iniquidade, veio ao mundo proferindo mentiras, de tal forma que sua própria alma está contaminada. Nada bom. Um não pode redimir o outro, porque está todo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água aqui, que está contaminado, e misturá-la. Você a contamina mais. Não há purificação para ela. Vocês estão vendo? O profeta está mostrando aqui o que nós somos nesta vida, com esta natureza pecaminosa a qual nós nascemos. Por isso que Jesus disse, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. De maneira nenhuma. Não tem meios para contornar isso. Aí vem homens com seus pensamentos e dizem, não, Jesus te quer de qualquer jeito. Se você só pode dar 10%, só dá 10%. Se você pode dar 20% só de você, só dá 20%. O outro ele completa. Isso é um engano. Isso é um engano. Jesus nos quer completamente limpos. Jesus nos quer todo, de corpo, alma e espírito. Quando Deus ordenou para Moisés tirar o povo dele do Egito, Faraó quis fazer um acordo com Moisés ali. Queria que Moisés deixava ali alguma coisa ali do povo de Israel. Moisés disse, mas nenhuma unha vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás, nenhuma unha. E não ficou nenhuma unha para trás. A libertação foi total. Vocês estão entendendo? E Deus nos quer totalmente liberto. Não é da maneira que muitos ensinam, não. Que é simplesmente por representação. Não é nada por representação, não. Isso daqui Deus quer de uma forma literal mesmo. Deus quer uma libertação literal. Porque Deus não brinca com essas verdades. Vocês estão entendendo? Isso aí é um engano do diabo fazendo nós pensar que só pelo fato de nós já termos conhecido a mensagem, sendo batizado em nome de Jesus, participando da Santa Ceia, do lava-pés, dizimando, ofertando, sendo ali bonzinho na igreja, que está tudo bem. De jeito nenhum. A palavra do Senhor Jesus Cristo cai por terra, então, quando ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito de maneira nenhuma vai entrar no reino do céu. Ele não disse, quando você for batizado em nome de Jesus, você for um fiel ofertante, um dizimista, um igrejeiro, não perder um dia de culto, ser bonzinho para o pastor, Como muitos dizem, fique ao lado do seu pastor, mesmo vendo que ele está errado, fique ao lado dele. Isso é uma mentira. Da onde que tirou isso? Fique ao lado do seu pastor? Sim, enquanto ele estiver com a verdade. Porque Jesus disse, se um cego estiver guiando o outro, ambos vão cair no buraco. Se seu pastor está indo para o buraco, você vai junto com ele, você está sendo guiado por ele. Por isso Jesus diz, examinai as escrituras, porque nela cuidai ter vida eterna. A sua vida eterna depende da palavra de Deus, depende de Cristo. De vivê-la, não somente conhecermos, mas pôr em prática em nossa vida. E o novo nascimento aqui é algo real, porque o Espírito Santo é real. Deus é real. Cristo é real. Jesus é real. Então o novo nascimento aqui é algo real, não é algo imaginário não, como é ensinado. Aí as pessoas ficam vivendo de qualquer maneira com o mundo, achando que é nascido de novo, que está tudo bem, está indo para o céu. No entanto, está sendo enganado. Gente, vamos examinar as escrituras, ler as mensagens do profeta, ver o que ele nos ensinou, porque o irmão Brana, este mensageiro de Apocalipse 10:7, é a boca de Deus para os nossos dias. Ele pregou toda a Bíblia, ele nos ensinou tudo. Até então nós líamos essa escritura quando Jesus falou que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. Nós tínhamos nossos pensamentos, ou ficava com os pensamentos de muitos,
Mas Deus falou através dos lábios do irmão Brana, nos ensinando o que é este novo nascimento. E nós temos muito ensinamento acerca disso. O mal é que as pessoas não examinam as mensagens que o profeta ensinou. Vamos continuar aqui. Então você vê, então nós já estamos condenados. Esse corpo, esse espírito, essa natureza da maneira que está, já está condenada à morte, não tem reparo, é isso que nós temos que entender. Não tem como você fazer um reparo, por isso que o profeta diz, você pega um balde de água ali, de um poço, e está contaminada, você vai pegar o outro, misturar, continua contaminada, não tem como. Não tem como tirar uma coisa limpa do que está sujo. Vocês estão entendendo? Já está condenado. Então tem que nascer do Espírito. É este novo nascimento que o profeta ensinou. É o que nós vamos aprender junto aqui. No parágrafo 64, Mombrana diz: agora o caminho para este nascimento, há caminho para ele. E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo. Está vendo? Tudo tem que passar por um processamento. Tanto no natural quanto no espiritual. Exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. Você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer como ele morreu. Como Cristo morreu, como Jesus morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel com o seu cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer. Morrer para o seu próprio pensamento, para nascer para o seu pensamento. Quer dizer, o pensamento de Cristo. Então você tem que morrer a sua natureza, os seus pensamentos, o seu ego, seus desejos humanos, carnais. É isso que tem que morrer. Isso faz parte da sua natureza pecaminosa, a qual você nasceu com ela. Ela tem que morrer completamente para você nascer de novo e herdar a natureza de Cristo, que é o Espírito Santo. E jamais o Espírito Santo entrará num corpo ainda enquanto ele estiver vivo para o mundo. Enquanto essa natureza te dominar, não se engane. Veja como Brana diz aqui. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos, para nascer para o seu pensamento, o pensamento de Cristo. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem que pensar os seus pensamentos. Agora, irmão e irmã, deixe-me dizer isto tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar os seus pensamentos e negar a sua palavra e ainda reclamar ser nascido de novo? Como pode você negar a palavra de Deus? Tão somente te faça a você mesmo esta pergunta. Faça você mesmo para você essa pergunta. Como pode você fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. E se qualquer irmão gostar de bem, você procure isto, criatura. Olhe esta palavra criatura no dicionário e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma nova criação. Um ser humano, mas nascido, você é um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra. Mas agora você é uma criatura nascida pelo Espírito. Você está vendo? Você é um ser humano nascido pela criação através do desejo sexual aqui na Terra. Mas você, o profeta diz, agora você é uma criação nascida pelo Espírito. Você é um ser humano aqui na Terra, mas só que o Espírito Santo está dentro de você. Quando você nasce de novo. O Espírito Santo não está dentro de nós de qualquer maneira. Porque o novo nascimento é o Espírito Santo. É quando você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, a tua vida é outra. Porque você morreu para o mundo. A natureza pecaminosa, humana, que te dominava, não domina mais. Você venceu. Você passou o processo. Atravessou este Jordão. Você venceu a si mesmo. Morreu para si mesmo. E agora quem te domina é o Espírito Santo.
os seus desejos, as afeições que você tinha antes, quando você dava lugar somente para a carne, os pensamentos da carne, você não os tem mais. Estão voltados somente para Cristo, para a palavra, para o rapto, ir embora deste mundo. Esse é o pensamento, o desejo do cristão. Vamos continuar. Seus pensamentos próprios estão mortos. Eles estão mortos até o ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal, ou como quando ele, o Senhor Jesus, morreu e os céus e a terra, toda a coisa, toda testemunharam que ele estava morto. Ele morreu até que estava tão morto que mesmo seu sangue e água se separaram em seu corpo. Sua morte foi tão tremenda. Até eu digo, o mundo teve um entenebrecimento nervoso. Isto balançou, isto tremeu, até que as pedras caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria aquilo. Nenhum pastor morrendo faria aquilo. Porém Deus, quando em carne morreu na cruz, a terra teve uma escuridão nervosa. Para saber que a genuína palavra falada de Deus, rochas e lagos, galhos, troncos, árvores na terra, e as estrelas e a lua, sua real palavra falada, viu seu Criador se tornar carne, e o pecado ser posto sobre ele, a ira de Deus derramada sobre ele fez até que a lua apagasse as suas luzes. A terra teve uma sacudida nervosa, escuridão, teria partido em pedaços se não tivesse sido um futuro para nós. E se seus elementos da terra sobre o olhar, vendo o que acontecia, sacudiu-os aquela condição, o que deve isto fazer a mim e a você? O que deve fazer as nossas almas quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? E isso foi tudo por você e por mim. O que deve isto fazer por nós? Continuar em pecado? Deus proíbe. Porém, para abster-nos dos pecados e morrer para o pecado, você não vê o que o pecado causou para ele? O pecado o matou e ele tomou a pena do pecado de tal modo que ele pôde trazer a retidão de Deus para você e para mim. Então, quando a retidão de Deus vem para nós, o pecado é morte em nossos seres mortais. Oh, eu espero que você veja isto. Eu espero que você veja isto. O que o pecado fez com o nosso Senhor. Foi os nossos pecados que o levou a ele passar por tudo aquilo ali. Vocês estão vendo? Por isso que Deus exige uma morte desta natureza. Esta natureza humana. Este amor pelas coisas do mundo tem que morrer. Para que então ele possa ter controle de nosso ser. E isto não é como muitos têm ensinado, que isso é somente uma forma figurativa, representativa, que nós podemos viver de qualquer jeito aqui e Jesus nos representa lá. Como que ele vai nos representar lá se você não representa ele aqui? Como que Jesus vai estar te representando lá se você está vivendo amando o mundo aqui, você, eu, seja quem for? A Bíblia diz, se você ainda ama o mundo, as coisas do mundo, é sinal que o amor de Deus não está em você. E o que é o amor de Deus? É o Espírito Santo. Então nós temos que ter essa certeza, enquanto o amor do mundo estiver em você, é sinal que o Espírito Santo não está na sua vida, não. Você não está sendo guiado por ele. Vamos continuar. Parágrafo 67. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo deve passar. Você toma um grão de milho, se aquele milho esperava nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Se um grão de trigo esperava nascer de novo, isto é totalmente impossível, pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez deve morrer primeiro. Então, como você vai esperar escapar a isto? Você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer. E morrer como? Para si mesmo.
morrer para tudo, de tal modo que você possa nascer de novo. Você tem que fazer isso. Se você não morre, você jamais poderá viver outra vez. Se você não morrer para si mesmo, para as paixões carnais desta vida, jamais você receberá o Espírito Santo de Deus. Agora, isso não significa virar uma nova página este ano. Você diz, irmão Brana, eu tenho vindo aqui por muito tempo, tenho sido um membro da igreja. Este ano novo eu vou virar uma nova página e começar de novo. Isto não significa aquilo. Não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. Vê? Realmente morrer e nascer de novo. Você não vai encontrar nenhuma escritura, nenhuma mensagem do profeta ele dizendo que isso aqui é de uma forma representativa. Isso é interpretação de espíritos para te enganar, fazer você pensar que está tudo bem, enquanto não está. Essa é a verdade. Vê, você tem que sentir tão culpado quando você se coloca em sua presença, quer vá pelo caminho metodista ou caminho batista, seja lá por qual caminho você vá, você tem que ser tão culpado e se sentir tão culpado que isto te matará, isto é certo, isto matará a você, sua vida no mundo morrerá exatamente ali, não importa de que caminho você vá. Hoje tem muitos caminhos da mensagem, quantas igrejas, quantos nomes tem dado aí, ó, que não dá nem para citar. Eu mesmo não tenho mente para citar tantos nomes de igreja da mensagem que tem aí. Tá uns indo para um lado pensando que tá certo, indo para o outro, indo para aqui, indo para ali, procurando o certo, mas tem um caminho certo. E o caminho certo é a palavra de Deus. E Deus deixou para nós esta mensagem nos dias no qual nós estamos vivendo. A única forma que você vai saber se você está seguindo o certo ou o errado é examinando através dessas mensagens. Essa é a verdade. Eu aprendi desde o meu tempo de criança que esta mensagem do irmão Brana é a Bíblia revelada. E desde então eu tenho lido as mensagens, tenho examinado as mensagens e todas as mensagens que o profeta prega é de acordo com a Bíblia. Ele lê as escrituras e nos ensina o que ele está lendo, sobre o que ele leu. Ele nos ensina aquilo ali. Todas as mensagens você vai ver que ele tem lido a palavra de Deus e ensinado sobre aquilo que ele leu que está na Bíblia. Então ele não saiu nem um J, nem uma vírgula, nem um pingo no I fora das escrituras, como alguns espíritos caídos estão dizendo, tentando enganar o povo, colocando sombra na mensagem. O problema é esse aqui, é que eles não nasceram de novo. Jesus Cristo diz que aquele que não nascer de novo de maneira nenhuma entrará no reino do céu, nem verá o reino do céu. E ver é entender, é compreender. Como que vai compreender se não foi nascido de novo? Não vai compreender. Isso aqui é somente para aqueles que nasceram de novo, para receber esta mensagem e compreender a palavra de Deus. Vamos continuar. Então você vê? Sua vida no mundo morrerá exatamente ali. Você tem que se considerar tão culpado na presença de Deus que a sua vida no mundo morre exatamente ali. A questão do pecado termina para você quando você está se colocando em sua presença. Quando você estiver assim, você está certo de viver. Tá vendo? Porque você morre. E o único caminho para que você possa viver de novo é morrer primeiro. Assim você poderá viver de novo. Aqui você vai compreender o que 1 João, capítulo 3, verso 9 diz. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua semente, que semente? A semente de Deus. E qual é a semente de Deus? O Espírito Santo permanece nele e ele não pode pecar. Lê, são 1 João, capítulo 3, verso 9. É isso que diz ali. Então, através dos ensinamentos do profeta, você vai entender o que a Bíblia está ensinando. Porque o profeta ensinou o que é isso. Vocês estão vendo? Então, você vê agora onde eu quero chegar?
Não vê você? Qual é o novo nascimento? O novo nascimento, primeiro morrer, a fim de nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não é nascido de novo. E como você vai afirmar ser nascido de novo e ainda permanecer com as coisas do mundo perseverando em você? Vê como pode fazer isto. Você está vendo como é que as pessoas interpretam a palavra de Deus para facilitar a vida aqui e te enganar, fazer você errar o caminho? Oh, não, nós estamos na carne, como que pode? Enquanto você estiver aqui na carne, você vai continuar pecando, vai continuar errando, vai continuar... É porque estão cegos no tocante às Escrituras. Estão cegos. Não tem parágrafo na Bíblia que você vai ver falando isso. Que enquanto você estiver aqui, você vai continuar pecando, vai continuar errando. Um cristão nascido de novo não comete pecado, é o que a Bíblia diz. O verdadeiro cristão genuíno nascido de novo, ele não peca mais. Porque ele não é mais aquela velha criatura, aquele velho homem, aquela natureza pecaminosa, morreu. E quem domina agora é a natureza de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Isso que está nas Escrituras. Essa é a verdade. Parágrafo 72. Nossas almas são colocadas pela fé sobre o seu altar de metal, julgamento de Deus, e nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sobre aqueles céus de metal, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Baal não pôde consumir sua oferta. Eu não quero dizer isto, porém devo dizê-lo. E quando você vai a uma igreja e aceita o credo deles e suas formas de batismo, e a oferta que você supostamente você mesmo coloca ali, você pode levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo o chão, ou você pode levantar chorando, mas se aquela oferta tem sido recebida por Deus, ela é consumida. O mundo está morto para você. Você passou, pois nós reconhecemos a nós mesmos mortos e sepultados. Nós estamos mortos e nós estamos encobertos em Cristo, escondido em Cristo. E ao lado disto, então, após estarmos mortos e sepultados, escondidos em Cristo, então nós estamos selados com o Espírito Santo. Você vê o que eu quero dizer agora? Você está morto, nossas almas estão depositadas sob o seu julgamento divino. Aquilo é metal. Quando nossas almas são colocadas sobre o altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte. E quando você coloca a si mesmo sobre o altar de Deus, onde é pronunciada a morte sobre o pecador, como pode você se levantar dali vivo em pecado? Se Deus aceitou o sacrifício, você morre. Você realmente está consumido. Você é petrificado. Não ficou mais nada para você, apenas esta forma em você se acha nela, igual a serpente de metal. Como ficou Cristo quando eles o levaram à morte, e nu, na cruz. Você está morto. Por quê? Você está sobre o altar de julgamento de Deus. E qual é o seu julgamento? Quando o juiz tem passado sua sentença, qual é a sentença de sua penalidade? Morte. E quando você deposita sua alma sobre o seu altar de julgamento, isto é morte para você. Agora você entende? Que morte? Sua natureza. Essa natureza pecaminosa, o qual você herdou quando você nasceu. Que você herdou dos seus pais. Essa natureza do mundo. Ela morre quando você se entrega completamente de corpo, alma e espírito e crê e aceita cada vírgula dessa palavra de Deus, o que Ele prometeu para essa era o qual nós estamos vivendo, para o dia, para a hora, para o momento. Quando você não rejeita o mensageiro da era, esta mensagem. Nós temos aprendido que Deus enviou 7 mensageiros, 7 eras da igreja. As 6 eras da igreja, os eleitos de cada era teve que aceitar, receber a mensagem do mensageiro daquela era. Como que nós vamos negar esta mensagem da última era e dizer que estamos certos com Deus?
Porque um homem fala isso, fala aquilo, esses espíritos caídos que foram expulsos do céu, estão em homens que estão negando essas verdades. Como que você pode desacreditar no que Deus prometeu para essa era que estamos vivendo e dizer que você é nascido de novo? Que você está indo para o céu? Indo para o céu daquele Deus que enviou esta mensagem, qual você está recusando? E pensando que Ele vai te aceitar lá? Oh, você pode levantar dali e fazer qualquer coisa. Você pode dançar no Espírito. Você pode chorar como alguém choraria. Você pode correr para cima e para baixo. Você pode juntar-se a cada igreja. Você pode fazer qualquer coisa que você queira. Oh, eu estou falando para os pentecostais. E ir imediatamente de volta para fora e desonrar a esposa de um homem. Vocês estão vendo aqui? Quantas pessoas ficam se baseando em dons? Né? Vê uma pessoa pulando, gritando, chorando, rolando na igreja. Aquele irmão, aquela irmã cheia do Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha como ele age. Meu Deus, você até emociona. Você vê uma pessoa chorando, aquilo te contagia você quando pensa, não, você está chorando também. Não sabe nem por que quando está chorando, você chora junto, essa é a verdade. O ser humano, ele é emotivo. Se emociona facilmente. Né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que Deus está falando. As pessoas se baseiam em dons. Vê um pregador pulando, gritando e ora para o enfermo. Alguns recebem cura, que você vê que é até difícil isso acontecer hoje em dia, porque o povo se desviou da verdade. E a verdade é Cristo. Como que Deus vai operar no meio de um povo que não aceita o que Ele tem enviado? Né? Mas lá, de repente, uma coisa ou outra acontece, alguma bênção e tal, como aquele homem é cheio do Espírito Santo, mesmo pisando na palavra, negando os ensinamentos do profeta, negando a mensagem, e julga ser cheio do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo vai contra ele mesmo? Se ele que prometeu que enviaria isso para nós, como que pode você negar e dizer que tem o Espírito Santo que é nascido de novo? Negar a mensagem, o mensageiro? Seja um parágrafo, seja uma vírgula, seja o que for que estiver pregado, estiver ensinado, melhor dizendo, nessa mensagem, foi Deus quem falou. Foi Deus quem nos ensinou. Aqueles que têm recebido um profeta, na qualidade de profeta, têm recebido a mensagem dele ao pé da letra. Essa é a verdade. Vamos continuar. Então, pode pular, pode gritar, pode chorar, pode rolar, pode ter dom de cura, pode ser um exímio pregador. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. Pode fazer tudo isso. É o que o profeta está falando. E sair para fora, depois que sai daquele culto, oh, que bênção, que maravilha que foi. Aí volta na mesma moinha. Nasceu de novo? Tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que não. Que aquele que tem a semente de Deus não peca mais. Porque a semente de Deus permanece nele. E a semente de Deus é o Espírito Santo. Como pode? Você pode imaginar um homem ter o Espírito Santo dessa maneira? Ó, e imediatamente quando sai dali, né, de volta para fora, desonra a esposa de um homem, destrói um lar de um homem. Algumas de vocês mulheres, você voltará imediatamente, não importa o quanto a palavra venha, para você acertar as coisas, você não a reconhecerá, você nunca deixará seus cabelos crescerem, mulheres, ou aquilo, vê? Você jamais se vestirá corretamente, você será ainda exatamente igual ao mundo, porque você não está morta para o mundo ainda, você está viva com ele. Pelos frutos os conhecereis. Não foi o que diz Jesus? Pelos frutos eu os conhecereis, os meus. Não é verdade? Alguns de vocês, homens, jamais deixarão de beber, de fumar. Vocês jamais deixarão de cobiçar mulheres tolas e imoralmente vestidas, quando você as vê na rua. Vê? Quantos homens julgam ter o Espírito Santo e ainda bebe dessa maneira?
Não pode ver uma mulher na rua aí mal vestida que já está cobiçando. E depois chega lá na igreja, pula, grita, chora, rola, para mostrar para o povo que é um cristão. E muitos julgam, nossa, que cristão que é aquele homem, mas só Deus sabe. Por isso que ele disse, eu conhecerei os meus pelos frutos. Não é? E eu vou te dizer uma verdade. E se você perguntar para muitos desses que vivem dessa maneira, irmão, você tem o Espírito Santo? Ah, claro que eu tenho, eu sou selado com o Espírito Santo. Estou esperando o arrebatamento, estou indo para o rapto. Não é assim? Por quê? É ensinado da maneira errada. Não, irmão, dê só os seus 10% para Deus, vem do jeito que você está mesmo. Os outros, se você só tem 10%, os 90% Deus completa. Completa? Vamos fala, então Deus vai fazer com nós que nem quando se faz linguiça, empurra aqui na máquina aqui, a linguiça já sai feita do outro lado? Não, nós temos que fazer nossa parte. É sim. É só pela graça, é pela graça. Claro, Cristo é a graça. É só por Ele. Você dá o primeiro passo e Ele te esforçará. O que Ele vai fazer é te dar força para vencer. Mas agora o que cabe você fazer, é você que tem que fazer. Lutar contra a sua natureza, contra seus desejos, suas cobiças. Essa natureza ranzinza, briguenta. Está vendo? E se julga ter o Espírito Santo, é você que tem que fazer. Você que tem que vencer. O que Jesus disse? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Foi Jesus quem falou. E ele deu exemplo. Como humano, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele provou que um ser humano é capaz de vencer, se deseja vencer. Ele dá força para isso. Essa é a verdade. Não é de forma representativa não, nós temos que fazer a nossa parte. Ao que vencer? Vencer o quê? A natureza. Matar essa natureza, esse desejo humano que ainda domina o nosso ser. Esse assentará no trono com ele. Esses tais. Vê? Então veja, quando você vê nas ruas mulheres mal vestidas, ao invés de virarem as costas e irem para longe, você ainda cobiçam exatamente do mesmo modo. Por que então? Você ainda está vivo com o mundo. Irmão, ponha isso em teu coração. Julgue-te a ti mesmo, belisque a tua consciência. Enquanto você estiver dessa maneira, saiba disso, você não nasceu de novo. Você não tem o Espírito Santo. Você não está indo no arrebatamento. O que espera você, se você não buscar o novo nascimento, é a grande tribulação. E se Deus não tiver misericórdia de você, é julgamento do trono branco. Então não vai pelo que qualquer pregador fala, não. Examina se ele está ensinando o correto. Examina. Ele está pregando, você tem o direito de chegar na tua casa e examinar a Bíblia, examinar as mensagens. A tua vida eterna que está em risco. Viu? Você vai responder por você mesmo no dia do juízo. Cada um responderá por si. Então cuide da tua alma. Cuide da tua salvação. Cuide da tua vida espiritual. Vê, você ainda está vivo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, você está morto. Isto é correto. Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que eu estou falando? Agora sua alma está colocada sobre aquele altar de metal do julgamento de Deus. Então Deus recebe o sacrifício. Agora isto mostra que você não tem recebido ainda. Vê? Se isto faz, se ainda está vivo no mundo, Deus jamais te tomou. Jamais tomou o seu sacrifício. Agora vocês falando sobre obter o Espírito Santo, e quando você tem, o quanto você tem que esperar, aqui está você, até que Deus receba aquele sacrifício, até que isto seja colocado sobre seus julgamentos ali, até que seu julgamento tenha realmente matado os seus sentidos, você pode dizer, bem, eu vou virar uma nova página. Não é isto. Eu sei que eu costumo fumar,
eu vou parar de fumar. Ainda não é isto. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de metal, seu altar é julgamento. E qual é o seu julgamento? É morte. E esta é a penalidade. A Bíblia diz: a alma que pecar, permanecer nisto, quer dizer, permanecer pecando, deve morrer. Não importa o que você tenha feito. Disse Jesus: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não tenho feito isto e feito aquilo. Ele dirá: apartem-se de mim, vocês que cometem iniquidade. Vê? Quando aquele sacrifício é recebido pelo fogo e sobe assim, e a fumaça sobe, você é elevado com o seu sacrifício aos céus e você fica selado longe do mundo. Então, as nossas almas estão sob o seu altar. O que você tem feito então? Após você ter sido morto, então o que você está a fazer? Então você é concebido de novo. Você é concebido de novo. Você foi primeiramente concebido em iniquidade. Agora você é concebido em algo novo. Que é isto? A palavra viva. Amém? Aquilo muda isto agora, não muda? Nós temos passado a luta após ver o que você tem que fazer. Agora, o que acontece? Você é concebido de novo da palavra viva. E a palavra viva é Cristo, é o Espírito Santo, é Deus. O que é isto? A palavra torna-se viva em você. O Espírito Santo entra em você quando Deus recebe o seu sacrifício de morte. Você começa a ver coisas diferentes. Onde uma vez você não podia ver isto, agora você pode ver. Existe algo diferente agora em você. Faz toda a escritura vir junta. Faz tudo encaixar corretamente. Então agora alguma coisa está começando a acontecer. Agora você morre para o seu próprio pensamento. Agora você é concebido porque nós estamos lavados pela água da palavra. E está correto. Ei, glória a Deus. Aí as escrituras começam a encaixar perfeitamente. Você começa a ver tudo o que esse profeta pregou está na Bíblia. O que Deus prometeu. Você consegue enxergar que esta mensagem foi prometida por Deus e está nas escrituras. Esta palavra foi prometida. Ele é o mensageiro da 7ª era, a qual nós estamos vivendo e que já está finalizando. Esta mensagem é a pura palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo entra em você, você consegue compreender todas essas coisas e não duvidar, e não ficar com o que um homem fala, um pregador ou um pastor, seja ele quem for, seja bispo, seja o que for, você ficará com a palavra de Deus, mesmo que você tenha que ficar sozinho, mas você ficará com Cristo e com a sua palavra. Deus os abençoe. Daremos continuidade no próximo vídeo, Deus permitindo. Amém.